Olá pessoal, como vocês estão? Mais um vídeo do Vale Vivo, aí continuando a sequência de vídeos sobre os ministros, do governo Jair Bolsonaro. Bom, eu havia falado sobre o ministro da Educação, E hoje nesse vídeo eu vou falar sobre o ministro do Meio Ambiente, O ministro do Meio Ambiente chamado Ricardo Salles. Acumula também algumas polêmicas, Ele era secretário do Meio Ambiente do governo Geraldo Alckmin, no estado de São Paulo, e agora ele é ministro do Meio Ambiente do governo Jair Bolsonaro. Bom, e para começar, primeiro a gente preciso destacar que ele tem um grande apoio da bancada ruralista, do Congresso Nacional, e isso é péssimo, porque, bom, para quem não sabe, a bancada ruralista é uma bancada do Congresso Nacional que defende a expansão de terras em detrimento do nosso meio ambiente, das nossas florestas, nossas árvores e também da população indígena, Então eles querem apenas expandir, sem olhar para o meio ambiente, sem olhar para a população indígena daquela região, Bom, sendo assim, como um ministro do meio ambiente é apoiado pela bancada ruralista? Eu não sei. Na verdade, eu sei sim. O ministro do meio ambiente nada mais é do que um poste, que vai atender às demandas da bancada ruralista, ou seja, ele não vai defender o meio ambiente, Ele está ali para facilitar, as ações da bancada ruralista, inclusive, recebendo ordens do outro ministério, que é o Ministério da Agricultura, Como vocês sabem, antes do Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, assumir o Ministério do Meio Ambiente, tinha essa ideia de juntar o Ministério da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente, Mas isso, é claro, não foi feito devido a grandes manifestações dos brasileiros, porque isso seria um desastre muito grande, visto que um é uma coisa e outro é outra. A agricultura, a bancada ruralista quer aumentar suas terras, e é claro que a gente precisa pensar no meio ambiente, A gente não pode desmatar, desenfreadamente. Então são dois interesses diferentes, E sendo o ministro apoiado pela bancada ruralista, o que vocês acham que vai acontecer? Pois é. Esse é o primeiro ponto, O segundo ponto é uma declaração do ministro sobre o Chico Mendes. Na entrevista ao Roda Viva, ele disse que não sabia quem era Chico Mendes e, pior, que qual a importância atual do Chico Mendes, Para quem não sabe, Chico Mendes foi um ativista ambiental no Acre, Ele defendia o meio ambiente naquela região, defendia a Amazônia para que não se desmatasse, o quanto queria se desmatar ali naquela região, A gente precisava proteger a Amazônia e ele fazia isso, muito bem. E ele foi assassinado em 1988 no Acre, justamente pela sua luta, sua luta ambiental. E a justiça, para quem não sabe, condenou 2 fazendeiros, ou seja, mais uma vez, a bancada ruralista, os fazendeiros da região atacaram Chico Mendes. Ele foi assassinado em 1988. Para quem não sabe também, ele foi homenageado pelas organizações das Nações Unidas, a ONU. E reconhecido pela ONU também como um grande defensor do meio ambiente, Bom, então mais uma vez o ministro mostra um despreparo, um desconhecimento da história de quem foi Chico Mendes, um lutador ambiental brasileiro muito reconhecido, muito conhecido, tanto nacionalmente como internacionalmente, O ministro ocupa uma pasta do meio ambiente e não sabe quem é Chico Mendes, Isso, mais uma vez, é um grande absurdo. Bom, e mais um ponto é sobre um artigo da DW, que é um meio de comunicação da Alemanha, que fez um artigo criticando o governo Jair Bolsonaro e criticando o Ministério do Meio Ambiente, como o meio ambiente está sendo tratado pelo governo Jair Bolsonaro e pelo ministro Ricardo Salles, E esse artigo critica profundamente, e coloca
argumenta com alguns pontos sobre as preocupações, né, do mundo e da Alemanha sobre o meio ambiente no Brasil. Ricardo Salles, ele responde o artigo, não aceitando, né, e querendo rever algumas posturas do governo e do seu ministério, né, mas sim ele ataca o artigo, ataca o escritor do artigo numa demonstração de autoritarismo, numa demonstração de não ser aberto a críticas, né? E numa demonstração do que já se tornou o governo de Jair Bolsonaro, na verdade, que é o governo de Jair Bolsonaro, né? Eu vou ler um pedaço do artigo, e que inclusive eu recomendo muito, porque é um artigo muito bom, né? O título do artigo é da DW, né? O título do artigo é O Projeto de Mefistófeles. E é muito interessante a leitura, né, do artigo, porque ele traz pontos muito importantes, argumentos muito importantes, né, do porquê a crítica, do porquê a preocupação com o meio ambiente no Brasil, né? E ele separa uma parte do artigo e ele posta no Twitter dele, colocou assim. Primeiro eu vou ler a parte do artigo que ele separou. São pessoas que agem e falam com arrogância e crueldade. São pessoas que riem quando morre uma criança de 7 anos, que comemoram quando a polícia comete massacres em favelas, quando morrem ambientalistas ou vereadoras negras. Pessoas que não conhecem a diferença entre flertar e assediar. Pessoas com relações com milícias. Pessoas que falam toda hora em Deus, mas mentem, xingam e difamam. Pessoas que gritam zero corrupção, mas que são corruptas. Esta é uma parte do artigo da DW, né? E ele coloca essa parte do artigo no Twitter e responde assim: lamentável que um canal público alemão escreva isso do Brasil. Essa sua descrição se parece mais com o que a própria Alemanha fez com as crianças judias e tantos outros milhões de torturados e mortos em seus campos de concentração, né? Ou seja, ele utiliza de uma técnica, né, de você atacar. Primeiro você seleciona uma parte do artigo, ataca essa parte do artigo, ataca a DW, ataca, né, o escritor do artigo, para desviar o foco, né, do real sentido do artigo, que foi criticar o meio ambiente, criticar o Ricardo Salles, criticar o governo de Jair Bolsonaro e como estão sendo levadas as políticas, né, sobre o meio ambiente do nosso país, né? Lamentável que mais uma vez ele fuja do debate sobre a condução da pasta, né, do Ministério do Meio Ambiente, né? Finalizo aqui o vídeo. Esse foi mais um vídeo sobre os ministros do governo Jair Bolsonaro. Terão mais vídeos sobre outros ministros também, tá certo? Muito obrigado por ter assistido até o final. Curta o canal, compartilhe também, comente no vídeo para eu saber o que você pensa sobre o assunto. E o principal, se inscreva se você não é inscrito e também ative o sininho para poder receber os novos vídeos do canal, tá bom? Até mais, até o próximo vídeo.